Vocês estão bonzinhos, estão? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E aí, Carol? E venho lhe informar que outubro chegou, minha gente. Tem dia das crianças? Tem. Tem dia dos professores? Tem. Tem Halloween? Tem. Tem mês do horror? Claro que tem. Hoje a gente vai dar início ao mês do horror e a nossa série do vampirismo juntos, porque era muita cara de palminha demorar mais pra fazer isso, né? Então hoje a gente vai ler a introdução e o capítulo 1 do livro História dos Vampiros, Autópsia de um Mito, da editora Unesp e do autor Claude Legoto. Deixa eu ler só um dos primeiros parágrafos aqui desse texto, olha só. Para um vasto público, o vampiro é um sugador de sangue que se aproxima à noite de quem está dormindo e provoca-lhe morte lenta, aspirando sua substância vital. Romances e filmes nos familiarizam com esse personagem que supostamente teme o alho e a cruz, com este morto-vivo que tem medo da luz do dia. Enquanto o sol brilha, ele permanece em seu caixão ou numa repleta caixa de terra de sua própria sepultura, onde dorme de olhos abertos enquanto os ratos inibem qualquer aproximação. Verdadeiro morto-vivo, o vampiro tem a tez pálida, os caninos longos e pontudos, os lábios vermelhos, as unhas compridas, sua mão é gelada e seu pulso forte. Ele deixa seu esconderijo acompanhado do ruído de cães ou de lobos uivando para a morte. E quando se infiltra numa casa, provoca o irreprimível torpor das pessoas acordadas. Alguns afirmam que ele pode metamorfosear-se em mosca, rato ou morcego para vir espiar a conversa de seus perseguidores sob essa forma animal. Enfim, que é capaz de comunicar-se com seus semelhantes por telepatia. Ele desce pelos muros de seu castelo como uma lagartixa. Esses dados baseiam-se em tradições vindas de um passado distante. Aqui ele abre um parênteses falando que ele só vai retratar nesse livro os vampiros europeus. Para outros tipos de vampiros, a gente vai ver o nosso outro livro teórico que eu mostrei aqui na introdução do vídeo sobre vampirismo, que eu vou deixar aqui em cima se você ainda não viu. E ele sim vai tratar de vários outros vampiros em vários lugares do mundo. E aqui ele termina esse parágrafo dizendo o seguinte: Stoker reuniu-os e organizou-os de maneira feliz para produzir aquilo que viria a ser o mito do vampiro. Então essas características todas é muito familiar pra gente, né? A pele pálida, os lábios rubros, vampiros que atacam as pessoas à noite, que provocam torpor nas pessoas acordadas, elas ficam paralisadas ou hipnotizadas na presença dele. Ele pode se metamorfosear em outros animais. Então isso tudo criou o mito do vampiro como a gente conhece. E aqui o autor cita que 3 autores foram fundamentais para isso: o John William Polidori, o Sheridan Le Fanu e o Bram Stoker. O Le Fanu e o Polidori, eles tornaram os vampiros bem mais populares depois de um tempo que eles tinham decaído. Mas foi o Bram Stoker o primeiro que reuniu realmente todas as histórias, as lendas antigas sobre os vampiros e tentou dar explicações plausíveis para todas as dúvidas que as pessoas tinham sobre os vampiros. E numa parte do texto, o Claude inclusive cita que não só esses 3 autores foram grandes fundadores do mito do vampiro, como vários historiadores e enciclopedistas, como Voltaire, ajudaram a propagar o mito do vampiro porque eles utilizaram esse termo nos seus livros. Na época do Iluminismo, por exemplo, o mito do vampiro ele se tornou muito popular. E as pessoas culpavam o vampirismo por todos os males assim que assolavam as vilas em que elas moravam. Então, as pessoas estavam malnutridas por causa da pobreza e das guerras. A culpa é dos vampiros. Os enfermos estão tendo alucinações estranhas durante a noite. Isso aí é vampirismo. Isso é escravo imagina. Isso aí é personagem de uma crença primitiva. Isso aí é gente que ainda não evoluiu. Então você já viu que nessa época as pessoas não tinham uma noção muito romantizada do vampiro, não. Elas tinham uma ideia negativa sobre ele. E tem um parágrafozinho aqui que explica melhor isso. Olha só. O vampiro faz parte da história desconhecida da humanidade. Desempenha um papel e tem uma função. Ele não brotou do nada no século XVII ou XVIII, não. Ele se inscreve num conjunto complexo de representações da morte e da vida que sobreviveu até os nossos dias, certamente com uma riqueza bem menor do que naquele passado distante, que tendemos a confundir com séculos de obscurantismo, aquelas épocas remotas, ignorantes que baniram as luzes da razão. Todavia, foi justamente a partir do século das luzes
que, como uma epidemia, os vampiros se espalharam em todos os setores. Na filosofia, na política, na sociologia, na economia. Grandes autores como Voltaire e Marx, eles usavam o termo vampiro para designar os seus inimigos ou pessoas que tinham ideias contrárias a eles. Sabe aquele ditado, nossa, fulano é um vampiro, tá sugando uma energia. Ou então, nossa, fulano é um vampiro, né? Sempre contra tudo que a gente diz. Esses termos surgiram nessa época aqui. E para eles, o vampiro era um símbolo da intrusão à vida, do além-túmulo feito por vias brutais. Ele era um páreo, ele era banido da sociedade. E um escritor chamado Féval, gente, eu preciso aprender francês, né? Enfim, o camarada disse que os vampiros eram metade demônios e metade fantasmas, e que, por não terem o direito de morrer, eles privavam outras pessoas da vida. E quando esses autores fundadores do mito dizem que eles se basearam em lendas, é importante que defina-se o que são lendas. E o autor define aqui: lendas referem-se a um sistema de crenças subjacentes, e quando se trata de defuntos, esse sistema é particularmente vasto, dado que ainda não desapareceu totalmente e que certos países da Europa Central são um verdadeiro conservatório de crenças ancestrais. Então a lenda não é uma narrativa, a lenda não é um conto, a lenda não é uma invenção. Ela é uma mistura de crenças antigas que vão passando de geração para geração e que vão até se alterando um pouco ao longo dos tempos, mas que elas surgem como uma resposta a algo que indaga a população. Como eu falei, lembra? O vampiro era a resposta para todos os males que estavam assombrando aquela região. Então, no capítulo 1, ele vai trazer pra gente o resumo das obras desses fundadores do mito moderno do vampiro. E sobre Polidori, ele diz que a sua obra mais famosa foi escrita em 1819, que é a história de Lord Ruthven, do Vampiro, um conto, e que, mal comparando, ele seria como se fosse o Drácula, mas do Polidori. Sobre Le Fanu, ele conta pra gente sobre o conto da Carmila, que eu já falei aqui pra vocês, a gente vai ler em breve aqui nesse mês do horror. Ele escreveu Carmila em 1872 e trata da história de uma vampira que tem atração por mulheres. Ela só mata mulheres. E há indícios em vários textos, inclusive da Carmila, que as mulheres vampiras seriam uma alusão às bruxas da antiguidade. E a gente também vê isso em textos, inclusive do Alex Tolstói, cujo nome é A Família do Vurdalak, que é super famoso, e também do Théophile Gautier, A Morte Amorosa. Eu tô colando aqui embaixo, tá? E para escrever os textos, o Le Fanu ele se nutria de informações de cirurgiões, de médicos, de psiquiatras, de barbeiros, de escritores, de padres. Ele reunia todas essas informações para criar o seu conto. E logo depois ele passa para Bram Stoker, que escreveu Drácula, que é a sua mais famosa obra. E dizem que ele inspirou o seu personagem Van Helsing, o grande caçador de vampiros, num professor que existiu de verdade. O nome dele era Armin van der Rijt, da Universidade de Budapeste, e ele orientava várias pessoas que estudavam sobre o mito do vampiro. Ele trabalhou diretamente com esse professor para coletar informações e criar o mito do vampiro. E as falas do Van Helsing são as falas que definem todo o mito do vampiro. Ele que fala as informações sobre o vampiro, como matar, como afastar os vampiros. Todas essas falas são do Van Helsing, são responsabilidade dele no livro. Sabe aquelas falas que você com certeza marca com post-it? Então, geralmente são as falas do Van Helsing no Drácula. É em uma das passagens do Van Helsing que a gente descobre, por exemplo, que os vampiros em Drácula do Bram Stoker, eles não têm sombra, eles não possuem imagens do reflexo no espelho. Então é sempre nas falas do Van Helsing que a gente colhe todas as informações que a gente precisa sobre os vampiros. E foi o Bram Stoker que traduziu um detalhezinho na história do vampiro que foi super popularizado e tá aqui até hoje, né? O alho. Parece que tem uma história antiga do Titínio, do século II a.C., que dizia que o alho afastava energias negativas, afastava fantasmas e pessoas mortas, e que as pessoas deveriam pendurar alho nas crianças para protegê-las da peste negra. Na Idade Média, o alho era chamado de a mandrágora do pobre, e ele era utilizado para afastar todos os tipos de sortilégio. Já na Romênia, colocavam-se dentes de alho nos ouvidos, na boca, no nariz, em todos os orifícios
dos mortos para que eles não retornassem à vida como vampiros. Tem uma história que saiu num jornal, numa matéria acho que em 1973. Deixa eu ver aqui, é muito curioso. Demetrios Muisira, polonês de 56 anos que vivia em Londres, tinha um medo aterrador de vampiros e morreu por esse motivo. A perícia médica constatou que Muisira sufocou-se com um dente de alho que tinha conservado na boca durante a noite. Grandes quantidades de alho, sal e pimenta encontradas no seu quarto serviam para protegê-los dos vampiros. Demetrius, seja menos, né? Porém, ele não para por aí. O autor ele vai citar mais um autor que ele diz que também foi responsável um pouco para popularizar esse mito do vampiro, que foi o Alexis Tolstói, na sua história A Família do Vurdalak. Essa história retrata basicamente a transformação de toda uma família em vampiros. Parece que o pai da família ele vai numa expedição contra um bandido e ele diz que se ele não voltar em 10 dias é para dá-lo como morto e fazer um funeral para ele. Mas que se ele voltar depois desses 10 dias era para ninguém deixá-lo entrar em casa. Claro que filho nunca ouve pai. Eles deixaram ele entrar em casa e ele matou um filho ou uma filha dele, foi uma desgraça. E começou a gerar descendentes, e foi aí que os vampiros se propagaram pelo mundo. E o Claude Lecoteau vai dizer mais uma informação sobre o Alexis Tolstói. Tolstói semeia o texto de índices que são os constituintes do mito do vampiro. Quando o vampiro se aproxima de alguém, ele fica paralisado. No caso, a pessoa viva. Quando vê um vampiro, fica paralisado. Outros autores falam de um grande langor, e tudo se passa como se esses monstros possuíssem um poder hipnótico. Evita-se chamar pelo nome a pessoa suspeita de vampirismo ou designá-la de maneira indireta, porque isso seria evocá-la do túmulo. O vampirismo é contagioso e os vampiros não suportam as relíquias sagradas, como medalhas, cruzes, etc. Então foram nesses textos do Tolstói, do Alexis Tolstói, que essas informações foram acrescentadas. E depois da popularização desses grandes contos e romances desses 3 fundadores mais o do Tolstói, vários dicionários começaram a incluir o termo vampiro, vampirismo e vamp nos seus livros. Vamp é designada como uma mulher que se esforça para encantar e cativar os homens, frequentemente por razões desonestas ou discutíveis, utilizando sua atração sexual sem escrúpulos. As mulheres vampiros são sedutoras irresistíveis e morrer sob seus beijos é um prazer. Vocês lembram da novela Vamp que teve na Globo, né? Época da minha mãe, isso aí, mas eu lembro muito disso aqui. E não tinha uma vampira sedutora? Então a gente pode resumir dizendo que esses elementos que formam o vampiro como a gente conhece hoje foram sendo adicionados aos poucos. E uma informação que o autor traz aqui no texto é que ele se popularizou principalmente na Europa Central, porque essas lendas antigas, essas crenças antigas ainda estavam vivas no imaginário popular e nos contos orais que as pessoas passavam de geração para geração. Então, esse mito do vampiro veio meio que para juntar tudo e dar uma explicação lógica para a coisa. Então, ele foi muito, muito, muito popular na época. Quando a gente diz que esses escritores, eles resumiram e juntaram várias lendas, isso não é exatamente uma tarefa fácil, não. Além de toda essa pesquisa, eles tiveram também que incluir o elemento do horror. Um autor chamado Kristeva disse ser aquilo que perturba uma identidade, um sistema, uma ordem, e aquilo que não respeita os limites, os lugares, as regras, o meio termo, o ambíguo e o misto. Então tudo que causa uma rebeldia, que vira tudo de ponta cabeça e que causa estranhamento das pessoas pode ser considerado horror para esse autor. Como é de se esperar, a introdução e capítulo 1 desse livro são bem básicos mesmo. Eles vão te dar um panorama geral, eles vão falar de alguns outros autores, eles trazem muitas citações dos livros originais e é muito interessante. O capítulo 2 e 3, que a gente vai tratar no próximo vídeo, fala sobre os tipos de morte, os tipos de mortos impuros e impuros, e o retorno dos defuntos, o ensinamento dos memoriais, a má sorte, a boa sorte, cristianismo e tradições populares, como alguém se torna um vampiro,
E esse livro promete, eu tô bem empolgada com a leitura. Eu espero que vocês tenham gostado. Me diz aí se você já leu algum livro teórico sobre vampiros e se você leu algum desses livros citados aqui no texto. Um beijo e até o próximo vídeo.